Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos de volta, eu sou o Daniel e no vídeo de hoje eu vou falar para vocês 7 dicas para uma impressão perfeita. Bom galera, antes de começar o vídeo eu gostaria de pedir para você que não é inscrito, se inscrever no canal, clicar no gostei caso você goste do vídeo e comentar aí embaixo qualquer dúvida ou sugestão que vocês tenham. Isso ajuda demais o canal a crescer. Então, por favor, se você puder e tiver um tempinho, é só clicar rapidinho, não custa nada. Uma outra coisa, caso você queira ajudar o canal financeiramente, existem duas maneiras. A primeira através do Apoia-se, o link está na descrição e caso você doe mais de R$10, o seu nome aparece aqui em todos os vídeos. E também tem os links que estão no primeiro comentário afixado, que são ali alguns produtos que eu separo pra vocês, livros e tal, vale a pena dar uma conferida, beleza? Então é isso aí, bora pro vídeo. Bom galera, a primeira dica que eu quero dar pra vocês é com relação ao preto. Você sabe que tipo, se você simplesmente vir aqui no InDesign ou no Illustrator, essa dica serve pra qualquer um dos softwares, beleza? E vir aqui na opção preto, a gente está falando do CMYK 0, Magenta 0 e Yellow 0, ou seja, as três cores no 0 e somente a cor preta será impressa. E isso faz muita diferença na hora que a gente está fazendo um arquivo. Eu vou mostrar aqui para vocês, inclusive o próprio InDesign ele vem como opção de visualização diferente entre essas cores, tá? Você pode ver aqui, no meu caso ela não está ativada e eu vou mostrar para vocês como ativar. Você vai vir aqui na opção InDesign, preferências, se você estiver usando o PC, se eu não me engano é direto no File, tá? Então aí você vai nas preferências e vem aqui na opção aparência do preto. E se você pode ver aqui ó, que se tiver 100% só preto, ele fica um pouquinho cinza. E se for o preto calçado, que a gente chama, quem trabalha com gráfica aí com certeza sabe, ele fica já dessa cor, tá? Então, por exemplo, você pode vir aqui nessa opção on screen e colocar para que fique acurada essa percepção de cores. E aí quando você fizer isso, você pode notar, obviamente coloca aí em alta resolução o vídeo, e aí você vai notar que esse daqui tá bem mais cinza do que esse. E isso também acontece na hora que você está imprimindo de verdade um arquivo. Então eu aconselho a você, a toda vez que você for ter uma cor chapada, principalmente de texto, não, e eu já vou explicar por quê, mas quando for uma cor chapada, você utilizar aí um 50, 40, 40, 100, exatamente assim, e você vai ter um preto muito bonito na sua impressão. Quando for texto, utilize sempre o preto normal, o somente 000 porque senão isso vai dar problema na hora de imprimir o seu arquivo, porque letras normalmente são muito pequenas e é muito comum que às vezes uma das cores saia um pouco em áreas muito pequenas. Então sempre que for uma imagem, utilize esse tom. Se for um preto chapado, por exemplo um quadrado que você vai escrever em branco dentro, sei lá, imagina que a gente fosse escrever aqui um texto, pode ser o meu nome mesmo para fazer aqui bem rapidinho. Vamos imaginar que a gente fosse colocar assim uma escrita em cima de um preto, você utiliza esse preto do jeito que eu falei. Agora, caso você vá escrever um texto, utilize o texto com a cor preta 000 porque aí você não vai ter problema na hora de imprimir. Então, a primeira dica é essa. A segunda dica que eu quero dar para vocês é sobre impressões de grande escala. O que é isso? Imagina que você vai fazer um outdoor. Um outdoor normalmente tem 6 metros de largura por 2 metros de altura. Se você tentar ir no seu Photoshop e abrir um arquivo com 6 metros de largura por 2 de altura em 300 dpi, seu computador com certeza vai travar. E para resolver isso, o que você tem que fazer é entender para que serve essas 300 dpi. Normalmente, quando a gente está fazendo uma revista, um arquivo que a gente vai estar com ele na nossa mão, essa resolução tem que ser alta, porque está muito perto do nosso olho. Então, por isso, a gente precisa ter aí essa resolução muito alta para que a gente veja aquela imagem perfeitamente. Se a gente está falando de um outdoor, essa imagem pode estar em baixa resolução e a gente precisa de uma resolução aí desse tamanho que eu te falei, mais ou menos entre 20 e 30 dpi, ou seja, 6 metros por 2 metros em 30 dpi é mais ou menos assim que é impresso um outdoor. Obviamente que depende muito do caso, hoje em dia você tem também já os digitais, mas eu tô falando do outdoor básico de papel. Então essa é a resolução padrão. E como você produz esse arquivo no seu Photoshop? Você tem que vir aqui nas opções, criar um novo arquivo, você vem aqui em centímetros e aí você coloca 4 vezes menos essa medida, ou seja, a gente está falando de ter um arquivo 150 centímetros por 50 centímetros e a resolução a gente coloca 80 pixels por polegada, ou seja, 80 dpi. Por quê? Porque quando a gente escalar isso daqui 4 vezes,
o nosso tamanho vai ser exatamente o que eu falei, 6 metros por 2 com 20 dpi. Se você quiser uma resolução um pouquinho melhor, você pode colocar aqui 120, mas esse daqui seria uma resolução bem aceitável, porque a gente está falando de algo que está muito longe, ou seja, se você olhar um outdoor de perto, você vai ver que ele é cheio de retícula, exatamente por conta disso, porque aquela imagem lá, ela só é definida porque você está vendo ela de muito longe. E aí, como você pode ver aqui, consegui criar esse arquivo sem nenhum problema. Um detalhe, eu criei o meu arquivo em RGB e isso está errado. Lembre-se sempre de criar o seu arquivo em CMYK. Essa, inclusive, é a próxima dica. Todas as suas imagens têm que estar em CMYK, inclusive as suas fontes, tá? Isso é uma coisa, um erro muito comum, e o InDesign, quem trabalha no InDesign sabe que normalmente as cores vêm já em CMYK, como você pode ver aqui, esse quadradinho aqui mostra pra gente que essa cor está em 4 cores, ou seja, em CMYK. E se tivesse em 3 cores, ela estaria assim. Eu vou criar aqui uma cor em RGB pra gente ver. E ela estaria desta maneira. Veja que muda esse quadradinho, ou seja, é um quadradinho que serve de informação pra gente. E, por exemplo, se você trabalhar no Illustrator, é muito comum que a gente comece trabalhando, se a gente não mudar o nosso arquivo inteiro para CMYK, que ele abra já todas as cores em RGB. Então, fiquem atentos a isso, tanto com as fontes quanto com as imagens. Deixem todas as imagens, se você estiver fazendo uma revista em alta resolução, num tamanho muito bom e em CMYK, porque senão isso vai dar problema para vocês aí na hora que você for imprimir. Provavelmente vai mudar as cores, fica uma bagunça bem grande, tá? Eu vou dar um exemplo para vocês de como isso pode ser fatal na hora que a gente está criando um arquivo. Deixa eu voltar essa daqui para RGB, vou colocar aqui uma cor bem forte, como um vermelho, e ao passar para CMYK, veja que ele muda o tom, tá? Ele muda bastante o tom da imagem. Não sei se você consegue perceber, mas ele fica um pouco mais apagado. E isso acontece porque na hora que você está fazendo uma impressão, a gama de cores é menor, ou melhor, é diferente do que a gama de cores RGB. E por isso você tem que trabalhar sempre o seu arquivo já em CMYK, porque aí você consegue enxergar no seu monitor muito mais próximo do que vai ser impresso no papel, beleza? Então estejam muito atentos a isso. A quarta dica que eu quero dar para vocês é, sempre que você for imprimir em grande quantidade, ou seja, mais de 100 ou mais de 50 já, eu diria, peça uma cópia de prova, a primeira. Isso costuma custar um pouco caro, dependendo do trabalho que você está fazendo. Se você está fazendo, sei lá, 10 cópias, às vezes não vale muito a pena, mas se você estiver fazendo principalmente grande quantidade, mais de 1000, ou se você está no editor, ou você vai fazer um livro, alguma coisa, peça uma cópia de prova, independente de quanto isso custe, porque é muito comum, na hora que você recebe esse arquivo da gráfica, ter algum problema de cor, algum problema de fonte, algum erro de interpretação aí do PDF, dar algum erro de fonte, sumir um acento, alguma coisa. Então peçam sempre essa cópia de prova, analisem isso muito bem. E eu sei que por mais que a gente olhe o nosso PDF, por mais que a gente confira o nosso arquivo, por mais que a gente siga todas as regras possíveis, é sempre bom ter esse check-up adicional aí na hora que você estiver fazendo um arquivo impresso, principalmente em grande quantidade. Então, cara, isso é uma dica que é só pedir, e muita gráfica às vezes não oferece se você não pede, porque costuma custar um pouquinho mais caro. Então, peça, e quando você fizer um orçamento, tenha certeza de que isso vai estar lá. Até porque imagina, você está fazendo um trabalho para um cliente, a melhor coisa é você mostrar a prova para ele, ele te aprova e aí você manda imprimir, porque a responsabilidade é zero sua, beleza? Então, fiquem atentos a isso. A quinta dica que eu quero dar para vocês é sobre o PDF, fechar o PDF corretamente. Eu acabei de fazer um vídeo falando isso, sobre como fechar corretamente um PDF no InDesign, então eu aconselho muito vocês a ir lá olharem, porque simplesmente tem uma maneira correta de se fechar um arquivo para impressão. Ele é diferente de você fechar um arquivo para internet, diferente de você fechar um arquivo para você enviar por e-mail. Ele tem algumas pequenas configurações, como marca de corte, que você tem que deixar ligada, como o tipo de impressão, que você tem que deixar sempre selecionado, porque senão isso pode vir a te dar problema. Como exemplo, um dos maiores exemplos disso é aqui as marcas de corte, que sempre tem que estar ligado. E você pode ver que mesmo aqui na qualidade alta de impressão, ele não vem por padrão selecionado. A mesma coisa com as marcas de corte, é sempre interessante você colocar. A marca de corte, ou a sangria, é a minha sexta dica que eu quero falar para vocês. Por quê? Porque você tem que estar atento na hora de criar o seu arquivo. Eu vou fechar esse arquivo aqui e vou mostrar para vocês. Sempre que você for criar um novo arquivo, você tem que vir aqui nas opções do Bleed,
certo? Em inglês, ou sangria se for em português, e colocar aí pelo menos 3 milímetros. Eu costumo fazer todos os meus arquivos com 5 milímetros. Hoje em dia a maioria das gráficas pedem só 3, mas quando eu comecei a trabalhar era por padrão 5. E para que serve isso? Se a sua folha na hora que entrar na máquina para imprimir der uma andadinha, você não vai ter espaços brancos na sua folha, você não vai ter nenhum problema de impressão, deixando isso daqui ativado e obviamente utilizando aí a sua borda na hora de fazer o seu arquivo. Ou seja, se você for colocar uma imagem, utilize sempre a borda para que você não tenha esse tipo de problema. Essa borda, essa linhazinha branca aqui. E de novo, remetendo à dica anterior, na hora do fechamento tenha certeza de que a opção de sangria está ativa. E por último, como eu já falei das fontes, a última dica é, quando você estiver fazendo aí o seu PDF, seja ele no Illustrator, seja ele no InDesign, independente de onde você estiver fazendo ele, esteja atento na hora de fechar o seu arquivo, de ver aqui na opção avançada se as suas fontes estão dentro do seu arquivo PDF, porque pode acontecer por algum motivo de você estar vendo a fonte no seu arquivo, mas na hora que você fecha o PDF, a fonte não vai, porque por algum problema, porque está instalado errado, porque o PDF, porque o InDesign não reconheceu, ou o Illustrator. Então vejam sempre se essa fonte aqui, se essa opção aqui está ativada, beleza? Se ela está dando essa mensagem para você. Caso não esteja, é porque você está com algum problema de fonte, provavelmente você vai precisar reinstalar a sua fonte. Bom galera, eu acredito que com essas dicas você com certeza vai ter um arquivo perfeito na hora de imprimir, beleza? Então cara, é isso, espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, clica no gostei, se inscreve no canal, comenta aí embaixo o que você achou, me segue no Instagram e até o próximo vídeo. Falou, valeu, tchau, tchau.